Ai, ai. Gravando então, aula do dia 1º de outubro, aula da tarde, parte 2 da disciplina de treinamento físico. Estávamos falando sobre métodos de treinamento de velocidade, né? E aí eu queria mostrar para vocês, eu vou fazer assim uma coisa um pouquinho fora da ordem, assim, eu vou tentar dividir com vocês aqui um vídeo que eu recebi ontem. Ontem saiu um artigo publicado, a aprovação de um artigo com um colega turco, que eu acho muito legal, assim, um cara que eu conheci o ano passado. Ele é um treinador de seleção paralímpica de atletas paralímpicos com deficiência visual, né? Ele trabalha com goalball, assim, um cara que tem equipes grandes assim em torno dele. Ele gosta de mandar muito vídeo assim para mostrar um pouco a realidade dele lá em Ankara, assim. E até legal, assim, eu conheci ele porque ele mandou ele entrou em contato comigo para criticar um artigo meu publicado, né? Um artigo com o Edson fez lá sobre caminhada de cegos. Ele criticava o nosso método da divisão lá do grau de estagiamento, de doença, era uma coisa assim. E ele tinha razão, assim, a gente foi revisar, ele tinha razão, e a gente acabou escrevendo uma carta ao editor juntos. Eu convidei ele para escrever junto já para ajustar, que a gente aceitava a crítica e tal, e ele gostou muito da postura, e depois disso ele me convidou para trabalhar em outro, e a gente está trabalhando junto, né? Ele está terminando o doutorado, é um professor da universidade lá de Ankara e terminando, está nessa fase. Um cara muito legal, com muito atleta paralímpico e tal. E aí eu vou mostrar para vocês um método de treino, o treino de pular corda, mas só para mostrar para vocês um atleta desses, né, do goalball, olha a habilidade dele fazendo o pular corda, né? Tomara que fique claro aí para vocês. Estão enxergando? Olhem a habilidade dele com um pé só e o ritmo, assim, é um ritmo muito alto, é uma coordenação boa, assim, né? É incrível, né? E esse é um exemplo de um treino que também está dentro do grupo da parte coordenativa de habilidades, assim, né? A gente consegue variar muito padrões gestuais, etc. E é um sinal também de ritmo geral, né? O marcador, esse gatilho que a gente tem para coisas repetitivas, né? É um bom exemplo aqui com um alto grau disso, né? Aqui está o exemplo do esporte, só para curiosidade, né, do goalball. Eu já tinha visto isso em Campinas quando eu era estudante, né? Depois não vi mais, só me falaram, mas aqui tem uns vídeos muito legais dele, fazendo habilidades complexas, né? Posturas diferentes, eles têm que fazer, escutar bastante, né? Eles sentem no piso e tal, o que acontece com a bola, o ruído da bola e tal. Esporte incrível, hein? Então, para ver esse uso dessa habilidade para aprender aspectos que podem estar relacionados à agilidade também, que é um elemento ligado à velocidade. A gente não fala na disciplina, mas eu faço esse parênteses, né? A agilidade seria uma capacidade coordenativa aliada à velocidade, a capacidade condicionante velocidade, né? Então, é coordenação com velocidade. Eu tenho as situações de agilidade. Os treinos de velocidade são muito interessantes, porque eu posso ter adaptações específicas de mudanças de direção, necessidades de trabalhos mais no plano sagital, exercícios de velocidade que envolvem agilidade fora do plano sagital, que eu chamo os planos não sagitais, que é movimentos no plano frontal e transversal, né? No plano transverso. Tá? Então, isso tudo é interessante notar, né? E se trabalhar também nos aspectos de velocidade. Pois bem, vamos voltar aqui para os slides. Será que tem alguém esperando? Não apareceu nenhuma cara. Um quadradinho aqui. Estou cheio de quadradinhos piscando com muitas luzes. Estou ficando louco. Tá. Vamos lá, volta. Aí, treinamento assistido. Pois bem, então estávamos falando desses treinos downhill, né? E agora a gente começa falando então dos treinamentos resistidos, tá? Treinamentos resistidos, nós de certa forma falamos bastante quando estávamos no conteúdo de força. Quando eu falei da força numa manifestação mais próxima de velocidade, ou seja, força rápida ou potência,
onde envolvia pliometria, as zonas de pliometria, zona 1, 2, 3, por exemplo. Tudo isso são exemplos agora do que nós vamos falar um pouco agora, que o treinamento resistido é também um método, tá? de melhora de força rápida ou potência. Tá? E vai estar nesse contínuo de métodos, né? Então, de novo, nós vamos estar falando sobre uma área, quando estiver falando de treinamento resistido, eu estou falando de uma área daquele contínuo de métodos que é entre a força e a velocidade. O meio do caminho é potência ou força rápida. Tá? E é mais fácil de se aplicar esse tipo de treino do que os treinos de assistidos. Os assistidos tem que ter essa força externa, fora o downhill, né, que é fácil, o resto tem que ter. E mesmo o downhill não é tão fácil, porque tu tem que achar também um ambiente que tem inclinação na distância e tal. Agora, o resistido geralmente é mais fácil, porque criar resistência é mais fácil. É como um pouco a vida, né? É mais fácil ficar criticando que ajudar. Não, tô brincando. Mas assim, no treino resistido, gente, tem, por exemplo, o nadador, ele coloca uma camiseta e faz o treino, vira um treino resistido. Ele nada com essa camiseta, essa resistência torna o movimento mais lento e ele consegue trabalhar numa potência maior. Tá? Triatletas fazem isso há muitos anos. O treino de uphill, né, lomba acima, é um treino de resistido também, vai trabalhar contra a gravidade, o teu movimento fica mais lento, né? Tem toda aquela repercussão biomecânica que a gente falou na outra parte, né? O treino de corrida na areia, o pessoal chama também de caixa de areia, coisas assim, são treinos resistidos, tá? Eles têm, embora não tenha essa resistência externa tão clara, tu tens ali, pela deformação do terreno, tu tem todo um trabalho mecânico externo mais lento e ele acaba sendo maior por causa desse tempo maior. Então, tu acaba sendo menos elástico, menos reativo, tu tem que acaba gerando mais potência muscular, tá? Então, seria um treino que ficaria lá na zona 1. Apareceu aqui o cara querendo se convidar. Admitido. Então, resistido. Tenho treinos também com os resistidos, aqueles dos sprints, que a gente já conversou um pouquinho sobre o trenó, porque a gente andou estudando isso lá no grupo. Eu acabei falando um pouquinho para vocês das cargas no trenó, né? O trenó com a carga lá segurando na cintura. Eu tenho também paraquedas. Eu posso usar implementos mais simples, eu posso usar pneus também, só que tem que ver bem o local, né? Eu digo local porque geralmente numa pista nova não dá para botar pneu velho arrastando, né? Mas tá. Então tem que cuidar isso, mas geralmente é fácil. Você tem que achar um ambiente plano e consigo aplicar esses treinos, né? E então ele tem essa facilidade. Tem algumas características, um tipo de treino ou outro, mas em geral a regra geral vai ser essa ação muscular mais lenta, sabendo que se eu vou fazer um pouco mais lento do que aquilo sem carga, eu vou estar trabalhando com um elemento maior de força, né? Então os treinamentos resistidos eles vão dar mais predominância à força, né? Na geração de potência. Lembrem que potência é força vezes velocidade. Então, os resistidos jogam mais com a força. E se eu botar mais resistido, trenó mais alto, uma resistência externa maior, uma areia mais funda, tudo isso vai me dar mais peso para a força muscular nessa geração de potência. Se eu fizer treinos mais assistidos ou com o resistido pouco, eu vou jogar mais com velocidade para gerar essa potência, tá? E aí eu entro com o spoiler lá dos colegas, né? Os professores Balsalobre, Samozino e Morin propõem lá uma série de aplicativos onde tu tens o controle, especialmente o MyJump, o MySprint, tu tem o controle da potência e também das dimensões de força e velocidade. Então, tu consegue ver se há desequilíbrios entre força e velocidade para gerar essa potência. Então, tu tem como treinar isso. E aí tu vê, bom, na prática do treino é o seguinte, se eu vejo que eu tenho um desequilíbrio maior de força, ou seja, eu sou mais veloz do que forte para gerar potência, eu tenho que treinar mais a força. Meu ponto fraco é força, eu tenho que treinar mais força, ou seja, eu tenho que fazer mais treinos resistidos para diminuir esse ponto fraco, né? Tá? Isso quase sempre vai me trazer ganhos lá para potência. Ou o contrário, eu sou um cara muito forte, mas sou lento, então eu vou ter que trabalhar mais assistido ou com cargas mais leves, para dar mais estímulo nessa dimensão onde eu tenho que melhorar, que é a velocidade, para gerar depois uma potência melhor. Tá? Essa é a regra geral assim, da organização de treinos.
mas vejam que não há receitas mágicas, assim. Quase sempre é uma avaliação individual, eu vou ver pontos fracos, fortes do aluno e melhorar os pontos fracos, manter fortes, né, e tentar ver até onde me ajuda a melhorar os fortes, né? Mas quase sempre é esse, melhorar o ponto fraco para tentar melhorar lá a resposta, que é a potência, que tem mais relação com desempenho de velocidade. E ligados também a ações mais complexas também. Eu posso fazer essas avaliações ligadas a tarefas mesmo, né? Então, tem muita avaliação para isso, assim, super interessante. Acelerações só horizontais, também laterais, né? Tem toda uma série de estudos para isso, né? Sobre potência vertical versus horizontal, quanto se transfere uma na outra, né? Tem uns colegas aqui no Brasil que estudam bastante isso, que é o Nakamura e o professor Loturco, né? Fazem uma série de estudos sobre isso, tem coisas bem legais, práticas, assim, mostrando. Então, claro, a gente tem que estudar isso e ver bem no nosso mundo lá do treino do que a gente quer melhorar, né? O que é específico, e aí eu vou escolher. E, de novo, eu vou dizer uma coisa que acho que de manhã eu comentei, que é o seguinte: o limite do treinamento bom de velocidade é conhecimento e curiosidade e criatividade do treinador, né? Ele tem que criar, quase sempre os limites são esses, não é de dinheiro. Ah, mas eu tenho uma esteira, eu não tenho aquela esteira, né? Tem as mais caras lá do mundo, vem com modelinho de treino pronto, que é o Supra Máximo, Supra Distance, não sei o que, né? O equipamento está tudo pronto, mas não tem problema, tu amarra um elástico na parede ou na parte frontal da esteira e tu consegue gerar forças. Ah, mas eu não sei quanto de força. Bom, aí tem a aula lá do professor Jefferson, onde ele estuda lá a deformação da TheraBand e o peso que tu tem que aplicar para deformar tanto. E aí tu tem umas ideias de quanto, dependendo da rigidez daquela TheraBand, tu sabe quanto força tu aplicou. São coisas relativamente muito simples, tá? E são super importantes de se fazer, tá? Dicas assim de treino, né, pessoal? Por exemplo, agora indo um pouquinho mais para o detalhe, treinos de paraquedas versus trenó, que é uma coisa que a gente acabou estudando há alguns anos aí no grupo. Tem claro assim que o treino em paraquedas gera um pouco de instabilidade, porque tu corre com aquele paraquedas e tu tá sob efeito ali da resistência do ar. Então tem vento, por exemplo, tu vai te jogar mais para o lado. Tu cria ali um fluxo que é mais turbulento, embora o ambiente esteja laminar, como a gente aprende lá em hidrodinâmica da natação, né? No ar também tem ali, né, essas duas estruturas. Quando tu aplica o paraquedas, tu corre em alta velocidade, o paraquedas mesmo cria essa situação de turbulência. Então tu tens um movimento que não é tão estável, tá? Por isso que, para a geração de potência geral, o trenó é um pouco melhor. Ele é mais contínuo, essa resistência, tá? Mas isso não é um grande problema, porque também a gente fala com o pessoal da velocidade, que às vezes é interessante. Se tu tens, por exemplo, um atleta dos esportes, onde ele tem que também exercer a aceleração em situações instáveis, talvez essa condição seja boa até, porque já coloca ele para uma condição de instabilidade, de possibilidades de situações diferentes. É fazer o sprint sendo empurrado, etc. Pode ser que seja até interessante, tá? Elásticos, né, são super interessantes. Ali tem o aluno ali com elástico, com corridas estacionárias mesmo, com corridas dinâmicas com colegas segurando por trás, segurando na cintura ou segurando com elástico com uma certa tração, e a distância de tração vai dar a força, né? Se tu deixa mais distância, o elástico é mais forte, o cara que está correndo na frente ele tem que fazer mais força. O de trás também tem que fazer mais força, mas o de trás faz excêntrica, né? Aí tem uma questão biomecânica que facilita para ele segurar. Mas tem essas situações, depois tu pode inverter em dupla esse trabalho, se faz muito nos esportes coletivos, né? Esse tipo de trabalho. Mas vejam só vocês, gente, assim, coisas essenciais para pensar isso é, que eu falei, criatividade e conhecimento. Uma coisa importante do conhecimento, que de manhã perguntaram, inclusive, é sobre é assim, ó, agora nessa região, como eu falei para vocês, aqui envolve força rápida. Então tem a ver também com os treinos de pliometria que a gente viu lá em força. Força também vai trabalhar com pliometria. E lembra que lá na força tinha três zonas de treinos de pliometria, tá?
eu acabo falando um pouquinho de vez em quando, e aqui é importante, até para aplicar o treino resistido, é importante entender essas zonas. Tá? Eu vou compartilhar aqui o arquivo da força. Se eu achar o arquivo, deveria estar aberto. Não, não está. Não, não está. Espera um pouquinho. Então, na aula lá de força, a gente olhou para esse slide aí. Estão enxergando? Ah. Tá. Então, olha ali, ó. Aqui, lembra, isso aqui era um exemplo das zonas de treino que eu posso treinar partindo do salto em profundidade, o drop jump, né? Então, subo no banco, né? Dou um passo à frente, faço uma queda livre e salto, né? Ali, o que eu tenho? Eu tenho a zona 1, onde a altura é baixa, e aqui entram os contramovimentos, entra squat, né? Aqui, na zona 1, vai entrar quase sempre os treinamentos resistidos também, porque vão me tornar mais lento o trabalho. Aqui eu vou trabalhar mais com a potência muscular, um CAI lento, ou um ciclo alongamento, encurtamento lento, né? Conforme eu for para a região do treinamento assistido, lembrando, o treinamento assistido é uma ferramenta prioritária para melhora de rapidez ou frequência gestual, né, que são relacionadas. Aqui eu vou ter situações de cai rápido. Aqui quase sempre eu estou numa situação de elasticidade próxima do ótimo. Tá? Então, treinamentos assistidos vão acontecer muito na fase 2. Tá? E depois eu tenho variações disso. Se eu aumentar muito o treino da parte muscular, em descidas, por exemplo, no assistido, eu posso até tornar o meu treino mais de potência negativa. É o que eu falei lá do downhill inclinadíssimo, né? Eu posso ali ter uma carga que seja muito excêntrica e talvez até me desenvolva mais a parte excêntrica mais do que uma elástica total. Porque o downhill tem isso, né? No downhill tu não usa um sistema elástico total, porque tu não consegue jogar essa energia para o ambiente novamente também. Tu transforma muito em calor, tá? Então, tem situações ali específicas que, de novo, a regra é entender um pouco o que está acontecendo no meu exercício que eu estou aplicando para o meu aluno. E a mensagem que eu dou, gente, é que vocês têm que interpretar com essa coisa qualitativa também. Um exemplo que eu dou é o seguinte, ó, quando a gente faz, por exemplo, exercícios de saltos, vou parar de compartilhar para a gente se enxergar um pouquinho. Quando eu faço os exercícios de salto, por exemplo, e saltos horizontais com uma perna só. É um trabalho forte, assim, tem triplistas e saltadores em altura, em distância, fazem esse tipo de treino. É uma carga meio pesada. A gente vê que, às vezes, a gente aplica esse treino para 2 alunos, um mais forte e com uma base de força melhor e mais potente também. E esse aluno faz esse exercício de saltos horizontais, tá, para frente, e tu vê que ele é muito saltitante. É um cara geralmente leve e saltitante, que eu digo que ele tem um padrão canguru. Tu nota que ele é reativo, assim. Ele salta e tem uma fase aérea bonita, assim, e consegue ser reativo nesses 3, 4 saltos que tu vai fazer. Não dá para fazer muito, porque fica cada vez mais difícil, mas porque a potência ali é grande. Nesse caso, tu sabe que esse cara está treinando ali de forma mais, como é que se diz? Numa zona 2, onde a elasticidade ali está acontecendo. E tu vê que ele é reativo. Agora, tu pega um outro cara que tem sobrepeso, que é um cara que não salta tanto, é um cara que não tem muita impulsão, vamos colocar assim, já tem alguma restrição, e esse mesmo exercício de saltar à frente com um pé só, fica totalmente sofrido para ele. Tu nota que ele não é saltitante. Tu vê que ele para e pega energia para saltar de novo, né? Isso pode acontecer com idosos ou com alunos mais fracos ou com sobrepeso, tá? Tu nota isso, ele é menos reativo no exercício. Aí, esse mesmo exercício, na verdade, não foi para a fase 2, foi para a fase 1 para esse aluno, porque ele usou muito a potência muscular. Não é erro, mas o objetivo é diferente. E vem muito do olhar do treinador em entender isso, aquilo que ele está implementando e como o meu aluno está reagindo.
é aí que eu vou ver bem o que eu estou treinando com ele e fazer ajustes que eu quero. Ah, não, mas espera aí. Então, no caso do aluno, esse idoso ou fraco, que faz o salto com uma perna só e tu viu que ele está muito lento. Não, mas eu quero que ele treine em zona 2. O que tu faz? Tu diminui a carga. Uma maneira de diminuir a carga é fazendo ele saltar com os dois pés juntos, que vai diminuir a carga pela metade. E esse aluno, muitas vezes, consegue fazer um salto mais reativo. Aí tu consegue atingir a meta do treino reativo. Talvez tenha que aumentar o número de repetições, porque, bom, aí tem esse jogo, né? Na verdade, seria com o outro, mas tá usando duas pernas ao mesmo tempo versus uma, tem que acertar bem esse número de ações musculares do exercício, mas o que eu quero dizer é sobre esse olhar qualitativo sobre o movimento, para verificar se esse cara está treinando em zona 1, 2 ou 3. Tá? Os treinos resistidos, eles vão dar essa liberdade, vai depender do quanto tu adiciona de resistência externa e de como o aluno responde a essa resistência externa. Tá? Lembrando, se tem muita velocidade, tem que cuidar com a técnica. Né? Muito bem. Voltamos aqui para o slide de velocidade. Muito bem. Tenho, então, os treinos resistidos aqui, já falamos um pouquinho, vamos para os próximos, né? Temos pular corda, né, que eu tinha comentado para vocês ali no vídeo. É um bom exercício também tem um forte componente coordenativo ali, né? Tá? E rítmico, né? Ele ajuda o aluno a aprender a fazer ritmos mais, claro, desafiadores, né? Geralmente está ligado a uma frequência de movimentos um pouco mais rápido, mas isso dá uma coordenação rítmica para ele boa, tá? E é muito usado no boxe, por exemplo, mas também tem esportes que se utilizam isso para aspectos de treinamento de velocidade geral, tá? Aí tem as repetições, no pular corda, geralmente as repetições são um pouco grandes, né? 15, 20 repetições, tá? Para cada série, que envolvem até mais, o pessoal faz, mas para começar, assim, para caras mais iniciantes, é isso. Tem as variações de uma perna, duas pernas, que a gente viu no vídeo ali. Aí tem os treinos pliométricos mesmo, né? Saltos em profundidade, que a gente viu. Só recordando, assim, se o cara salta de uma altura ótima, por exemplo, no exemplo mais da esquerda, ele está aqui numa altura boa, isso aqui deve ser uns 40 centímetros, alguma coisa por aí. Aqui ele vai saltar mais certamente numa zona 2, onde tem uma potência elástica. Vejam que ele pode também descer, ele pode saltar aqui, está no meio do ar, mas digamos que tu tira metade aqui do banco, do step, e aí tu salta mais baixo, ele poderia saltar ali de uns 20, 15 centímetros. Aí ele saltaria para executar a atividade mais numa fase 1, né, onde tem mais potência muscular, ele não é tão reativo assim, ou contra movimentos. Tem saltos em obstáculo também, que é um pouco diferente do salto em profundidade. Salto em profundidade, tu tem que subir no banco lá e faz o salto. Fez o salto vertical, parou, volta de novo. Então tem um certo intervalo de cada salto. Nos saltos em profundidade, em obstáculo, é ainda um tipo de salto em profundidade, é isso que eu queria dizer. Porque às vezes o pessoal confunde, acha que isso é contra-movimento. Não, contra-movimento é quando tu está com a postura em pé e de em pé tu faz um salto. Aterriza, para e vai de novo. De novo, mão na cintura quase sempre e executa. Nesse caso aqui, quando tem obstáculos em sequência, tu já vens, o primeiro salto é um contramovimento, mas os próximos saltos, o tipo de treino aqui é de profundidade, porque tu já vem de uma certa altura. Tu vai executar aquele salto sempre numa certa altura. Mas claro que vai ter um componente de resistência ali. Tu vai fazer saltos em sequência. Não podem ser muitos, né? Mas isso também vai marcar a qualidade de saltos que tu vai ter. Tá? Aqui eu tenho um dado do estudo que a gente já comentou lá no treino de força, que eu mostro, que é o seguinte, ó, é um estudo que foi feito só com squat jumps, saltos agachados, né? Com 3 grupos fazendo os saltos em 3 amplitudes diferentes do squat. Então, esse squat totalmente flexionado, né? Que é o full squat,
o meio squat ali, o half squat, que seria a 95 graus, né? Como a gente aprende, como se deve fazer o teste até do salto agachado, né? Que o pessoal às vezes se engana e acha que só se deve treinar ali, nesse ângulo. Isso é errado, porque esse estudo vai mostrar, resumindo, e tem o quarto squat, que é semi-estendido, que é o exemplo que eu dei lá do vôlei, que tem a ver com a questão tática dos jogadores, os centrais do vôlei, né? Que estão fazendo a ação com o joelho semi-estendido para ganhar tempo, para tentar chegar na bola, né, de bloqueio. Tá? Então, com pouca ação, um pouco contra-movimento, né? Fazem um squat semi-estendidos, vão mais rápido. Mas, assim, o que esse estudo mostra? Uma coisa bem simples até, que os ganhos vão ser dados dependendo do ângulo, vão ser ângulo dependentes. Então, o cara que treinou com o squat totalmente fletido, bem agachado, né, bem fletido, os ganhos de saltos dele vão ser específicos para aquelas posturas. Tá? Quem saltou lá perto do metade do squat ali, que é 90 graus, né, de flexão do joelho, os ganhos vão ser nessa região. Né? Então, vai ter pouco ganho, por exemplo, para o central do vôlei que precisa fazer a ação com o joelho semi-estendido. Se ele só treinou naquele outro ângulo lá, a transferência vai ser baixa para ele. Não vai ajudar muito aquele treino para ele. Tá? E se ele treinou naquele ângulo semi-estendido, sim, aí ele vai ter ganhos. É o que o estudo mostra que é bem específico. Tá? Parecido com o resultado lá dos treinos isométricos, que são ângulo dependentes também. Resumindo, tem essa relação. É bom trazer isso, porque são coisas que batem, né, e nos ajudam a lembrar de adaptações de treino. Pessoal, depois de treinos de pliometria, a gente já viu lá em força, e tem uma série de exercícios, tá? Alternando, zigue-zague, mais anteroposteriores, com uma perna só, corridas saltitantes. Tem treinos ergométricos, isso sim, é um método um pouco diferente, assim, que é interessante falar, porque a gente não falou ainda, que são, assim, tu vai para um ergômetro e faz exercícios a intensidade total para 3 segundos até 5 segundos. São os exercícios em intensidade all out, o máximo que eu posso. Tá? E ali tu faz uma velocidade muito grande, tu tem que setar uma wattagem ali importante, e aí tem o remo ergômetro, tem o ciclo ergômetro, tem essas que eu brinco, né, que são as frescurinhas de transporte e tal, tu pode fazer, e tem também as esteiras, tá? Até com a possibilidade aquela do elástico para se trabalhar em velocidades supramáximas também. Mas lembrem que na esteira é mais perigoso. Embora a esteira, aí tem as duas coisas. A esteira é um bom equipamento do ponto de vista funcional, ele é mais específico. Quase sempre vai ter melhor transferência para as coisas que a gente precisa nos esportes ou nas atividades da vida diária. Né? Mas tu precisa ter o suporte de segurança ali, porque senão é bem perigoso trabalhar. Enquanto que os ergômetros não, tu não tem tanto problema de segurança, mas a transferência não é tão boa. Tu tem que fazer alguma transferência disso depois com bom trabalho, tá? De quadro, o que for. Aqui tem os trabalhos, né? Então 2 a 3 séries, né? Com 6 repetições ou até 6 segundos aqui no caso. Então se faz muito 3 segundos a 5 mais comum, tá? Mas até 6 segundos tu pode dar. Tu pode fazer trabalhos progressivos, tá? Isso se faz também até nos treinos de sprint mesmo, as progressões, né? Bom, para começar, progressões são formas de aquecimento. Fazer 10, 20 metros, ou na bicicleta tu ir aumentando a frequência, tu vai preparando o cara para a parte potente, né? Para ele chegar para o treino mesmo e fazer isso em alta velocidade, mas tu pode fazer também isso em forma lançada. Na esteira, é simplesmente ligar a esteira e se jogar na esteira. O cara bota os pés fora e salta e tem que entrar na alta velocidade. Tá? Tem também os treinos lançados na pista, que é parecido com aqueles testes de sprint lá que eu sei que o professor Gaia dava, não sei se continuam fazendo, aplicando para os estudos esses de campo, né? Tem os testes lançados, né? A aplicação do treino é a mesma coisa. O cara faz uns metros de corrida, né, pegando velocidade, e aí ele tem lá uns limites onde ele sabe que vai ter que aplicar a velocidade máxima. Aí quando ele entra ali, ele entra acelerando, mas já vem com uma velocidade. Ali é bom para treinar mais velocidade máxima, né? Ou resistência de velocidade máxima, que são lançados. Tá?
claro que se tu quer melhorar a tua aceleração, aí os lançados não são bons. Aí é melhor fazer os sprints partindo da posição estática, parada. Tá? E aí tu vai trabalhar essa aceleração, sair dessa inércia rápida e tal. Tá? Tudo dentro da especificidade para resolver problemas. Treinos de escada, pessoal. Olha só, tem aqui uma marcação de descidas de escada, mas vou dizer para vocês que para velocidade não existe treino de escada de velocidade, porque quase sempre na verdade, um suicídio, tá? Quando se faz, na verdade, é super controlado, porque o cara não tem como meter uma velocidade máxima ali, porque senão ele vai ter sérios problemas, tá? O que se faz, então, é subida, é bem comum, e mesmo assim tem que ter segurança, tem que ter uma aprendizagem, o aluno se sentir seguro, né, para executar isso, porque ele tem que acertar bem ali os pés, então envolve um pouquinho de adaptação, para aumentar lá a segurança. E, às vezes, a descida serve como recuperação, fazer uma recuperação ativa. Ele faz lá a subida rápida e vai descendo devagarinho, controlado. Tá? Pode ser feito isso, mas nesse sentido, né, para descida. E, bom, aí tem os graus, tá? Para descida, pessoal, aqui tem escada, tá? Mas é muito grave. Quando for descida, na verdade, para velocidade, é bom piso. Claro que pode ter uma escada que sirva para descida. De manhã também eu estava depois lembrando que eu já vi isso, né? Não sei se era na Surgi, porque é que eu já vi alguém aplicando, que é onde tem aquelas escadas com o degrau muito largo, e aí a inclinação é baixíssima, né? Mas mesmo assim tem que ter uma adaptação, né? Porque ali para errar o pé é fácil, para se aplicar treinos de velocidade que tem que ser feitos máximas, tá? O risco é grande. Então é mais comum em subida. Aqui tem saltos em profundidades, que eu comentei, né? 4 a 6 vezes, repetições. Lembrem que as repetições partem de 4 quando é velocidade máxima, só que em pliometria, que aí eu vou trabalhar com potência, quase sempre é de 6 a 12 repetições, o mais comum. Tá? Aqui tem exemplos de sprints, né? Com saltos horizontais, progressivos, lançados, tiros mesmo, partindo do repouso. E os declives, que são leves, né? Vejam ali, 3 graus, que vai dar mais ou menos uns 5%. Tá? Isso aqui são exemplos, então, de treinos de velocidade. Uma característica geral, pessoal, assim, dos tipos de treino, aqui tem um monte de cargas, mas sempre envolve mais ou menos aquelas cargas que eu comentei para vocês. Mas lembrem que os treinos de velocidade, eles são sempre feitos para situação máxima. Tá? Então, é o quanto ele consegue fazer máxima velocidade para aquela situação. Então, a intensidade quase sempre ela é um pouco repetitiva, que diz rápida, máxima, mas vai depender do que tu impor para o teu aluno. Se tu colocar uma resistência muito alta, a velocidade vai ser menor, mas ele vai ser a máxima para aquela condição. Tá? O importante é que ele não tenha quebra de desempenho no meio. Porque se ele tiver, ali tem problemas para treinos de velocidade. Tá? Over distance, então fazer treinos com supra distância, né, se chama, então são onde tu aumenta a distância daquela velocidade máxima, tenta resistir, manter essa velocidade máxima por mais distância. Isso tu faz aumentando o comprimento mesmo. Claro que se perde um pouquinho a intensidade total, mas se tenta manter uma qualidade geral para esse trabalho. Tá? Um pouquinho de dialeto romano, né, que nunca faz mal. E aqui tem uma dica para montagem de treinos intervalados, pessoal. O professor Conselman vai propor, um professor famoso, um treinador famoso da área da natação, que ainda o pessoal usa, esses tempos eu usei, eu disse, vou voltar a falar dele, porque eu vi que o pessoal estava usando na Europa ainda. Um cara que criou umas lógicas de treino e tal, e uma coisa que é interessante é essa abreviatura que ele faz para montagem de treinos intervalados de velocidade. Trabalhar sempre com o DIRT. Então, ter bem certa distância que tu quer, o intervalo que tu quer, as repetições que tu queres e o tempo desses tiros que tu marcou essa distância. Tá? Tendo esse controle, tu consegue organizar teus treinos e ir ajustando eles ao longo do tempo dentro dos limites do que tu quer. Tá? Os limites não são sempre fechados, mas tem aquelas coisas. Trabalho de velocidade, no máximo até 10, 15 segundos. Depois disso é resistência. Tá? Mas vai depender muito do que tu estiver fazendo. Se é mais assistido, se é mais resistido, se parte do repouso ou é lançado, tudo isso vai alterar as possibilidades do treino. E, pessoal,
para finalizar, assim, a mensagem final... Bom, isso é o que eu queria falar dos treinos de velocidade. Esses são os métodos, em todas essas possibilidades e tal, e é por aí. O que eu queria comentar agora é fazer um parênteses só para falar desse assunto. Ele não, por enquanto, pelo que eu calculei no início do semestre, ele não vai ser dado esse semestre. Tá? Tem semestres que eu falo de treinamento psicológico, tem outros que não dá tempo. Esse vai ser, em função dessa situação emergencial que a gente está, eu decidi não falar, mas eu faço um parênteses, pelo menos, uns 5 minutos. Tá? Se der tempo, até ele entra, tá? Eu vou, não está totalmente... Mas, pelo menos, eu já queria deixar o registro básico aqui. O que acontece? Obviamente, esse conteúdo, classicamente, não é conteúdo de treinamento físico, tá? De teoria do treinamento físico. Mas, como nós temos um déficit histórico na área da psicologia do esporte e do exercício, embora eu reconheça que tenha professores que trabalham com isso, de certa forma, né? O Balbinotti tem uma área que é mais secundária, ele trabalha com pedagogia, mas às vezes faz coisas em treinamento psicológico, né? Embora a gente reconheça isso, a gente sabe que a gente não tem uma linha forte na ESEF e isso repercute sobre a formação. Eu venho falando há anos e não sou ouvido, mas de que a gente tem esse déficit importante. A maioria dos cursos de educação física tem disciplinas fortes, com grupos estabelecidos nos locais. Tá? E, então, a primeira mensagem que eu queria dizer é que vocês têm esse déficit e quem for trabalhar com treinamento, tanto no campo da saúde quanto no esporte, é importante que preencha esse gap pelo que a gente chama de o currículo oculto, né? Busque formas para diminuir isso, tá? Eu assim, ó, e uma das formas é olhando um pouco os slides que eu tenho ali, que eu faço um registro de uma experiência que eu estou tendo nos últimos, desde que eu assumi lá eu era presidente do CBCE, Colégio Brasileiro de Ciências de Esportes. Entre 2009 e 2013 eu fui presidente e eu tinha o meu colega, que era o diretor científico, era o professor Alexandro Andrade, da UDESC, uma referência internacional na área de psicologia do exercício e do esporte. Eu comento para vocês, a gente fazia um esquema que, como a gente não tinha dinheiro, como sempre as sociedades científicas do Brasil, né, não tinha dinheiro para nada, a gente acabava se convidando em bancas, tá, para a gente poder fazer as reuniões também do CBCE. Tá? Só que tinha uma questão, eu tinha que ler sobre psicologia do esporte, que não era a minha área, e a partir daí saiu coisas muito legais. Acabamos fazendo colaboração, eu incluí avaliações psicológicas nos meus projetos, lá da caminhada nórdica, até no vôlei, né? Porque eu acabei estudando isso, eu tinha que ir nas bancas, tinha que ler as dissertações, teses, e ele também sofreu lá com as coisas de marcha, lá que ele tinha que ler e vir. E foi muito legal, porque eram visões mais ampliadas, foi uma experiência muito boa. Até hoje nós temos, baseada também numa amizade muito legal, um grande respeito que a gente tem, tal, que eu tenho pelo professor Alexandre. E a dica que eu dou, pessoal, é assim, é olhar os slides e ver dois potenciais de aplicação muito fortes, que cada dia sai, assim, né? E aqui eu vou tem uns exemplos mais básicos, mas que já são super interessantes, sobre avaliação no dia a dia de qualquer prática corporal aí, do ponto de vista psicológico, e intervenção, né? Então, como regular e alterar padrões psíquicos durante o exercício, o treinamento, e como avaliar isso. Resumindo, é essa a ideia. Tem muita coisa prática acontecendo, e eu aprendi de novo com o Alexandre, tá? O Alexandre tem uns trabalhos fantásticos, assim, com a equipe olímpica, participando de Olimpíada, de campeonatos internacionais, agora faltou o nome lá, e modificando padrões psicológicos, fazendo a intervenção, usando mindfulness, usando outras ferramentas lá de intervenção, outros métodos de intervenção, avaliando qualidade de sono, aspectos super importantes do quadro psicológico dele, estado de humor, etc. E também com aplicações no campo da saúde, assim, equipes de triatlo e corredores, onde tu tens um controle psicológico deles e ajustando cargas de treino junto com a parte física, ou seja, levando em consideração o mundo real do treino deles. Tá? Coisas bem legais, assim. Sugiro, e também está nesse material aí, mas sugiro vocês procurarem o portal do LAP, que é o Laboratório de Pesquisa Laboratório de Psicologia do Esporte e do Exercício. Tá? O LAP da UDESC, do professor Alexandro, com O no final. Tá? Alexandro Andrade.
tem materiais riquíssimos. Ele tem um portal com bases de dados e, inclusive, até para vocês adicionarem dados de vocês, para usarem como ferramentas ali de controle de treino e aplicação de coisas que são muito legais, em várias coisas. MMA, eu tenho aqui material falando disso, né, de esportes de luta, de esportes mais cíclicos, todos com uma aplicação enorme disso. E a gente tem relativamente pouca coisa, tá? Então, se atentem a isso e procurem, na medida do possível, se ajustar, porque são coisas muito, muito legais. Tá? E é isso, gente. Faço esse parênteses, encerro o parênteses aqui e já acabamos a aula. Feito o carreto. Passei de novo do tempo. Tudo bem. Para o compartilhamento.